Olá, bem-vindos de volta ao Guia do Sobrevivente. Eu sou o Batata e hoje nós vamos falar da Gamo Big Cat. Você pode achar muitas armas melhores que ela, mas nenhuma igual a ela e pelo mesmo preço. Não é segredo para ninguém que eu sou um fã incondicional da Gamo Big Cat. E eu tenho lá meus motivos. E antes que você comece a assistir esse vídeo e se empolgue com a carabina, você precisa saber algumas coisas muito importantes sobre o que nós fazemos aqui. Nesse canal nós falamos de sustentabilidade, de sobrevivência, de vida off-grid, de temas que não são comuns em outros vídeos, assim como também não é comum o uso de armas de pressão pro sobrevivencialista, pelo menos não igual é feito para outros atiradores. E é por isso que muita gente que vai assistir esse vídeo vai talvez ficar um pouco balançado com as informações que a gente vai passar aqui, ok? Na grande maioria dos reviews que você assiste aqui no YouTube, você vai ver o pessoal tratando as armas de pressão como ferramentas para tiro ao alvo, para diversão, alvos de papel e diversos testes aí que mostram se a arma é boa ou não e fazem comparativos, ok? Aqui não. Aqui nós não pensamos em armas só para diversão, só para você atirar em papel, ok? Nesses casos, as comparações de armas são completamente diferentes. O que você não sabe e o que eles não te falam é que essas armas aqui foram desenvolvidas para a caça. Ponto final. Lá fora não se tem esse gigantesco mimimi de dizer que uma arma é feita para atirar em papel. Não, quando uma arma é desenvolvida para caça, vai estar ali na descrição dessa arma que ela foi desenvolvida para esse fim, ok? Existem centenas de incríveis reviews sobre a Gamo Big Cat. Um deles, por exemplo, é o da Venture Shop, que é nossa parceira aqui e que está trazendo benefícios para que a gente consiga esse equipamento, ok? Eu vou deixar o link dos vídeos da Big Cat para vocês aqui embaixo. Lá eles são extremamente técnicos, eles vão falar de velocidade, vão apresentar a arma, fazer comparativo, e é exatamente o comparativo que é o que define essa arma aqui. Porque se você for fazer uma busca no YouTube por reviews de Gamo, tá? Você vai encontrar vários comparativos, desde a 4,5 com a 5,5, desde a 4,5 com a versão nova dela, até a versão mais antiga, que é essa minha aqui, que é muito velha, as versões mais novas, que eu já mostro para vocês as diferenças, ok? Você vai achar centenas de comparativos, e toda vez que alguém lança uma carabina barata e boa, o padrão de comparação dela é a Gamo Big Cat. A Gamo tem uma história incrível na área de carabinas de pressão, de armas de pressão, com carabinas que vão desde custos muito baratos até muito caros. Acontece que, há muitos anos atrás, os caras fizeram um projeto de carabina e eles acertaram a mão assim perfeitamente, deixando a carabina com um desempenho muito superior ao que existia naquela época, ok? E por isso que essa carabina aqui virou padrão de comparação. Se você entrar aqui no YouTube e for buscar comparativos, você vai sempre ver Jade Pro comparada com Gamo Big Cat, Hatsan não sei o que comparada com Gamo Big Cat. Ela virou o padrão de comparação. E é por isso, por ser um projeto incrivelmente bom, que nós vamos falar dela hoje e vamos pensar de fato nisso aqui como uma arma de sobrevivência e não só como uma arma de diversão, como uma arma de outras finalidades de competição e tudo mais, ok? Embora há alguns anos atrás eu já tenha visto muita gente usar essa arma aqui em competições. Como eu disse para você, essa daqui é uma versão bem antiga e bem usada da Gamo Big Cat. E o que faz ela ser um pouco mais precisa que as outras é o tamanho do cano, que chega a ser de 2 a 3 polegadas maior que de outras marcas por aí. Quando você tem um cano maior, você estabiliza melhor o chumbo e faz ele ir numa linha mais
reta, vamos colocar assim, mais estável. Lembrando que essa é a nossa série para iniciantes, e é por isso que para muitos atiradores eu vou falar algumas coisas que são bem redundantes. Em termos gerais, ela é uma arma muito estável, ok? Ela geralmente faz sempre a mesma coisa, ela se repete muito bem, com pouquíssima variação de pressão, principalmente depois que o gás RAM da Gamo entrou dentro dessa arma aqui. O gás RAM, ele é um pistão que usa gás de nitrogênio, ou alguns até usam óleo em vários casos por aí, mas nesse caso é gás que tem dentro dela, é igual um pistão de carro, igual um amortecedor de carro. Isso garante que você dê, em média, 100 mil tiros até que ela comece a ter alguma variação. E acredita em mim, isso é tiro demais, é muito tiro. É tiro para você se divertir, para você brincar e para você, de fato, usar ela num caso de necessidade. Essa mola movida a nitrogênio, ela transforma a sua carabina numa espécie de fusca. Você não vai precisar ficar trocando molas ou fazendo outro tipo de manutenção nesse conjunto de disparo aqui. Embora, é claro, você ainda tenha que fazer manutenções em toda a carabina para evitar oxidação, como que aconteceu com a minha aqui, por exemplo, ok? Tem ainda uma manutenção, mas é uma manutenção muito leve e muito fácil de fazer. Essa carabina tem um recurso ótimo que é a trava do gatilho. Se você precisar sair andando com ela carregada, você trava ela. Só que não é automática. Quando eles projetaram essa peça aqui, eles queriam que você pudesse ter a opção de travar ou não travar na hora de carregar. Por quê? Você pode querer fazer um tiro mais rápido, tá? Se você engajar um alvo, você dispara e não acerta, ou erra, ou quer atirar de novo, então você vai lá e só carrega e já dispara novamente, tá? Sem precisar ficar fazendo esse movimento aqui, com esse gatilhozinho miniatura aqui, que é a trava dela. Isso, segundo eles, torna a carabina muito mais ágil. Por outro lado, deixa ela também um pouco menos segura, mas é mais um recurso para você usar em posição de tiro mesmo. Outro dado interessante é que essa carabina, ela tem um som de médio para baixo, tá? Ela tem que ser um pouco mais silenciosa. É bom porque você não espanta o animal, não dá tempo dele dar aquele pulinho na hora que você está tentando caçar, e é muito ruim se você tentar espantar, usar a carabina para espantar pássaros da sua horta, por exemplo, tá? Geralmente um tiro seco, sem chumbo da carabina, faz um barulho um pouco mais alto e os passarinhos voam. Com essa daqui não é tão eficiente assim, mas lembre-se, para todo o resto, silêncio é muito bom, principalmente se você quiser treinar aí no quintal da sua casa. Todas as Big Cat têm um acabamento primoroso, muito melhor do que qualquer outra carabina nessa mesma faixa de preço, tá? Ela, embora seja barata, ela foi constituída para ser uma coisa bastante efetiva, e ela até hoje mantém esse mesmo visualzão clássico que você está vendo aqui, ok? A mira dela é em túnel e tem um detalhe aqui que é muito legal, tá? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui agora, ó. A fibra ótica dela é pequenininha, isso significa que você não vai cobrir o alvo. O cano é raiado com um belo de um raiamento que garante uma baita precisão para essa arma. Mais um dado que é extremamente importante para sobrevivencialistas. Tanto a versão mais antiga quanto as mais modernas são extremamente leves e bastante potentes. Por que esse dado do peso é importante? Porque faz dela um dos equipamentos mais leves e funcionais para você pôr na sua mochila de evasão. Isso mesmo, se você quer ter uma arma para obtenção de comida, é essa daqui. Ela é leve, ela é pequena. Mulheres com mãos pequenas vão usar ela muito bem. Homens, a mesma coisa. A versão mais antiga dela tem um pouco mais de estrias aqui, ela é um pouco mais áspera. Ela tem uma cor cinzenta, meio azulada, que torna essa arma quase invisível à noite. Parece que eles pegaram um pouco desse negro azulado aqui e estenderam ele para o corpo da carabina, tá? Eu não me lembro de ter visto Gamo Big Cat de outra cor que não essa daqui, tá? Embora o corpo dela seja todo de polímero, a mira dela aqui em cima, ó, é toda de metal, tá? O que dá um ajuste muito legal e ela não desregula na hora que você estiver atirando. Ela tem uma coronha fina e magrinha, ok? E é bastante eficiente para amortecer o disparo. Você usa essa almofada aqui com essas furações que funciona bastante, dá para sentir até com a mão.
Quando você entrar lá no site da Venture Shop para procurar a sua carabina, você vai encontrar ela na versão 4,5 com chumbo de 4,5 mm e com chumbo de 5,5 mm. Na versão 4,5 ela passa de 1000 fps, na versão 5,5 ela chega a 820, 830 fps. Velocidade que se transforma em força, que se transforma em penetração e que se transforma em energia para o alvo, ok? Nesse caso aqui, você vai ter que fazer uma escolha. Eu acho que a 4,5, por conta da velocidade, penetra mais fundo e eu aposto em perfuração. Já a 5,5, ela passa mais energia para o alvo, embora na boca dela você sempre vai ter 22, 23 joules em todas as versões. Então vem a parte interessante. Em termos de fazer buraco, é basicamente o mesmo até 25 metros, ok? Mas se você quiser brincar com tiros mais longos, eu acho a 4,5 mais eficiente, tá? E por que a gente fala em brincar com tiros mais longos? Porque o treinamento mesmo para o sobrevivencialista tem que ser no máximo até 25 metros ou 30 metros chutando o balde. Essa é a distância que essa carabina aqui vai ser efetiva. Eu me lembro muito de um colunista da Pyramid Air que apelidou essa arma aqui de 6K. Eu já contei essa história aqui no canal, tá num vídeo bem longo, numa live, onde a gente mostra tudo que essa arma aqui é capaz de fazer. E ele dizia que essa arma é capaz de derrubar qualquer coisa viva até 6 quilos. E eu me lembro do texto dele terminando assim: a 6K ou a Gamo Big Cat 1000 é a melhor matadora de galinhas que eu já vi. Óbvio, em time que tá ganhando não se mexe. Então eles lançaram já uma nova versão dessa arma aqui com diversas melhorias. E é isso que a gente vai dar uma olhada agora, ok? Olha só, embaladinha. O acabamento dela continua primoroso, tá? Perfeito. Lembrando que a Gamo é uma fábrica de armas espanholas, tá? Vamos lá. O gatilho continua exatamente o mesmo, tá? Podendo ser travado ou destravado à vontade. O guarda-mato tá igual. Ela é feita de polímero e agora ela vai ter esse pequeno rebaixo aqui para você poder calçar a mão, tá? É um detalhe. Agora você tem Gamo estampado aqui do lado. Eu acho... a coronha continua a mesma coisa. A mesma almofada aqui no fundo sempre foi boa, eles não vão mudar agora. Colocaram só uma cor aqui no lugar da linha preta. Aqui mudou, olha só. Aqui agora, onde você só tinha um batente de luneta aqui, agora ela vem com um trilho, tá? Removível, mas um trilho que você pode substituir ou só chegar e encaixar sua luneta aqui. Também subiu um pouco a alça e massa de mira, tá? Elas estão um pouco mais altas aqui, ó, e muito mais regulável. Na verdade, tá bem legal, é igual a outra, ela só é um pouco maior aqui, o que é óbvio para você poder enxergar aqui por cima, tá? Continua com a fibra ótica bem pequenininha aqui, o túnel, que é essa parte de cima da mira aqui, ó, continua exatamente igual, o que é bem legal. Acho que até tá um pouquinho menor a fibra ótica, viu? Para mim parece que tá um pouquinho menor a fibra ótica, mas se for, é milímetros. Mudou também a coronha. Aqui antes, ó, ela era muito mais áspera, muito mais com umas bolinhas assim. Agora não, agora ela tá... ainda tá boa de segurar, só ficou um pouco mais lisa. O que é interessante para você que vai carregar ela e levar para um lado para o outro. E essa culatra aqui, antes era reta, agora ela desce aqui para baixo, tá? O bloco aqui, que é essa parte aqui do cano, continua em polímero. E ela continua usando o gas ram da Gamo, que é realmente muito bom. Vou contar uma coisa para vocês. Essa daqui não é a minha primeira Gamo Big Cat, eu tenho outra. Essa primeira Gamo Big Cat ainda era a mola, e quando a gente substituiu por um gas ram nacional, ela morreu, basicamente. Agora, com o gas ram da Gamo, o jogo é muito mais interessante. É pesada, mas não tão pesada assim, ok? Ela alivia bastante o peso, porque o cano dela é muito longo.
Então você consegue montar ela com uma certa facilidade, o que é muito interessante para quem gostaria de saber como é ter uma carabina e tudo mais e não está afim de gastar muitos milhares de reais. Eu vou te contar uma curiosidade aqui. Existem carabinas de pressão que são muito mais caras que armas de fogo. E não qualquer arma de fogo, armas de fogo bem caras, ok? Essas carabinas são para atiradores, colecionadores, pessoas que vão participar de competição, não para pessoas que querem, vez ou outra, dar alguns disparos, aprender a usar e principalmente ter um recurso para poder fazer alimento num caso de necessidade extrema. Eu tô no canal certo, chegou a hora da gente fazer um teste com ela. E é óbvio que a gente vai fazer o teste do frango, que é um teste que já ficou um clássico aqui no canal. Vamos pegar essa Big Cat aqui e furar o frango só para ver o que acontece. Eu vou ser sincero com vocês, eu já sei o que vai acontecer em todos os testes. Eu vou daqui até lá em cima e todos os tiros vão atravessar o frango. Quer ver? Raposa? Vai. Já foi. Vamos lá. Entrada. Saída. Eu estou usando o Gamo Hunter, tá? Que é o chumbo mais indicado para essa carabina aqui. Outro chumbo que ela tem um desempenho muito bom é o Pro Magnum, tá? Vamos lá. Entrou, atravessou o frango, estourou a asa aqui. Mais um pouco mais distante agora. Outro. Vamos fazer uns 3. É ruim quando você faz um teste que você já sabe o resultado. Ela é muito forte, cara. Ela vai esburacar aquele frango inteiro. Olha. O frango nem se mexeu. Falam de transferir energia, isso e aquilo. Só que chega uma medida que ela só perfura. Transferir energia, a gente teria que usar uma munição totalmente diferente. Vamos lá. Dá uma olhada nisso aqui. Todas elas entram e saem direto. O frango não tem chance nenhuma. O bicho nem balança, ele só fica aqui e é perfurado. Lembrando que essa região aqui, ele tá com os miúdos dentro, tá? Essa região aqui é onde tem cabeça e todos os miúdos. Isso aqui é um blocão de carne, então não tem chance nenhuma. Como eu disse antes, é uma fazedora de comida. A arma é muito precisa. Você coloca chumbinhos dentro de uma moedinha se você treinar direitinho com ela. Qualquer pessoa faz isso? Sim. Treinando um pouco, você faz. A munição é extremamente barata e dentro de uma caixinha assim você tem quase 300 tiros. Embora essa daqui seja bem moderninha, ela ainda carrega tudo que as antigas Big Cats tinham, ou seja, é um fusquinha, é uma arma rústica, é uma arma para você usar em qualquer lugar e que vai funcionar muito sem frescura. O gas ram vai garantir que a velocidade e os tiros sejam bastante constantes. Ela derruba uma galinha? Sim. Ela chega a furar o osso de uma costela de vaca crua. Ela também atravessa couro, ela atravessa plástico, ela vai atravessar até a lataria de um carro se bobear. E essa capacidade enorme de penetração de algumas armas de pressão criam uma lenda de que algumas delas matam tanto quanto um 22. Não, não matam, ok? Isso daqui vai dar no máximo 23 a 24 joules muito forçados de força na boca do cano, enquanto um calibre 22 tem 160 joules. Eu não vou fazer cálculos muito precisos aqui, mas na boca do cano, ou seja, na saída do chumbinho, ela vai dar para o alvo mais ou menos 2,4 kg, assim, enquanto um 22 dá 16 kg de perfuração, ou seja, o 22 sempre perfura muito mais, sempre vai mais longe, mas é que impressiona você ver aquele chumbinho pegando tão forte dentro do alvo e arrebentando tudo, que muita gente cria essa lenda de que mata mais que 22. Não, não mata, não é para você defender sua casa. Isso daqui, por outro lado,
é uma das melhores fazedoras de comida que você pode imaginar, principalmente se você tiver que lidar com caças pequenas. Essa, que já é uma das armas mais baratas e mais funcionais do mercado, ainda tem um cupom aqui do Guia do Sobrevivente, porque esse vídeo é uma parceria com a Venture Shop, que de longe, mas de muito longe mesmo, é uma das maiores e mais confiáveis vendedoras de armas de pressão, airsoft, PO2, suprimentos. Você vai achar tudo lá, você vai achar esse kit completo lá. Você entra lá na loja, essa é uma arma que está nas categorias mais baratas, ou seja, a sua funcionalidade, o seu custo-benefício é gigantesco para sobrevivencialistas. É minha escolha, mesmo em detrimento de outras armas dessa categoria de molas que são realmente bem mais caras. É óbvio, quanto mais caro, mais desempenho, mas se você começar a comparar a Big Cat com armas de sua categoria, você vai ver que o que você tem é mais que suficiente para qualquer animalzinho de caça, para uma necessidade, para uma emergência. Lembrando, caça é proibida no Brasil. Nós sabemos, nós podemos treinar isso, nós podemos falar sobre isso, mas você não pode atirar em animais, porque é crime, exceto, é claro, que a sua vida dependa disso e que você precise caçar para alimentar a sua família. E nesse caso, essa arma aqui vai ter um desempenho muito superior, porque você vai conseguir pegar vários animais, desde urbanos até nas bocas da mata. Vai ser muito difícil você chegar até animais maiores de 30, 40 quilos. Isso não é para todo mundo, isso é mais para caçadores que já são profissionais, e profissionais têm armas profissionais. Agora, se você precisar pegar uma codorna, uma galinha, uma pomba, um roedor pequeno, um esquilo, ou seja lá o que for, até para te ajudar dentro da sua propriedade a abater uma galinha, porque você tem que correr atrás dela. Eu, por exemplo, sei de pessoas mais idosas que usam a carabina para poder pegar galinha no quintal. Tanto na versão 4,5 ou 5,5, você vai estar adquirindo aí uma das carabinas mais versáteis e uma das ferramentas mais versáteis de sobrevivência. Isso dispara dardo, isso dispara bolinhas, isso dispara sementes. Você pode até fabricar munição para ela. Munições são pequenas, extremamente fáceis de armazenar. Então, dentro da sua BOB, você pode colocar até 1000 munições que você praticamente não vai nem sentir o volume delas. 1000 tiros, meu chapa, é tiro pra caramba. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, gostado do review, gostado da indicação da carabina. Em breve, se vocês quiserem, eu posso até fazer um comparativo com elas. Vocês colocam aqui embaixo nos comentários que a gente agenda esse vídeo para vocês, se vocês quiserem, é claro. Não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar o vídeo. Se você puder, coloca nos grupos de sobrevivencialismo e sobrevivência, porque tem muita gente que gostaria de saber o que é uma arma muito legal para ser usada em sobrevivência. Esse conceito não é invenção do Batata, não, ok? Armas de pressão são usadas até em kit de sobrevivência de avião, para você ter uma ideia, para o caso das pessoas se perderem no meio do nada, poderem obter alguma comida. Valeu? Deixa seu like aí, a gente se vê no próximo. Até mais.